Meus amigos, o alicerce que sustenta milhões de trabalhadores brasileiros, o FGTS, está prestes a quebrar a qualquer momento. E quem está dizendo isso não sou eu, foi o próprio presidente da Caixa Econômica Federal que já admitiu, e sem rodeios, que vamos ter uma crise muito grande no FGTS. A gente está falando do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele dinheiro que o patrão deposita todo mês e que deveria estar lá na conta para te proteger, para proteger o trabalhador brasileiro em caso de demissão, em caso de aposentadoria ou até mesmo para realizar o sonho da casa própria, mas aquilo que deveria ser a segurança do brasileiro virou uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir. Ah, Josué, então você é contra o trabalhador retirar, sacar o dinheiro do FGTS? Muito pelo contrário, eu sou contra o governo ter criado esse mecanismo. Na realidade, não era nem para existir o FGTS. O que eles chamam de proteção social, na prática, é um sequestro do dinheiro do povo, um sequestro do dinheiro do trabalhador. O governo toma parte do seu salário todo mês, aplica num rendimento horrível que perde até para a inflação e ainda vende a narrativa de que está cuidando do seu futuro. Ah, faça-me um favor. Enquanto isso, na prática, se você precisar de dinheiro para pagar uma dívida, você vai ter que pedir um empréstimo. Aqui, taxa de juros, hein? Já experimentou ir no banco pedir dinheiro emprestado para você ver o tamanho dos juros que você vai pagar? Mas o seu dinheiro está lá, o seu dinheiro podia estar na sua mão, mas está lá no FGTS, que rende uma mixaria todo mês. Isso não é uma proteção social. Isso, na realidade, é um confisco institucionalizado. Mas o problema vai para muito além disso. Por quê? Porque o governo ele criou um verdadeiro monstro. Ele colocou setores inteiros, extremamente importantes da nossa economia, para depender desse dinheiro sequestrado do trabalhador brasileiro. Só para você ter uma ideia, hoje o FGTS financia desde o Minha Casa Minha Vida até obras de saneamento básico e infraestrutura. Mais de 90% dos financiamentos habitacionais populares vem justamente desses recursos. E se esse fundo quebra, quem sonha em sair do aluguel vai continuar sonhando e vai continuar preso no aluguel, infelizmente. E agora esse cofre está minguando cada vez mais. Por quê? Porque cada vez menos pessoas trabalham com carteira assinada, ou seja, cada vez menos pessoas estão contribuindo para o FGTS. E o saque aniversário implementado no governo Bolsonaro deu algum alívio para o trabalhador brasileiro, porque ele pode sacar uma parte desse FGTS, mas também acabou drenando ainda mais recursos desse sistema que já nasceu para ser insustentável. E esse é o círculo perverso. O governo segura o seu dinheiro, usa como bem entende, financia suas narrativas de equilíbrio fiscal e quando a bomba estoura, pois é, quem é que paga a conta? Infelizmente somos nós, é o trabalhador brasileiro que não consegue sacar o seu dinheiro, é o cidadão que vê menos casas populares sendo construídas, menos obras de saneamento básico sendo entregues e menos empregos sendo gerados. O FGTS do Brasil é um verdadeiro Frankenstein, porque ele não é uma poupança, ele não é um investimento e também não é um seguro. É um verdadeiro cofre que serve ao Estado antes de servir ao verdadeiro dono do dinheiro. E agora essa estrutura está rangendo e será que o trabalhador brasileiro vai perder o pouco de dinheiro que ainda resta? Bom, antes da gente continuar, eu preciso dar uma informação importante. Você já ficou perdido quando o assunto é economia? Já se sentiu travado numa roda de amigos ou no trabalho porque você não sabia explicar muito bem o que é inflação, o que é taxa de juros, o que é dívida pública? Exatamente por isso eu escrevi um novo livro. Ele foi feito justamente para você que nunca estudou economia, mas que quer finalmente entender como é que ela impacta na sua vida todos os dias, no preço da comida, no crédito no banco ou até mesmo no seu salário e nos seus sonhos. Eu traduzi o Economês e cortei a enrolação e mostro tudo de uma forma muito simples e direta. O que você precisa saber para não ser enganado mais por narrativas de políticos ou de manchetes de jornal. Se você não quiser mais sentir vergonha de conversar sobre economia e deseja usar esse conhecimento para se proteger e se preparar para o futuro, esse livro é para você. O link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso conteúdo. Você vai clicar, você vai para uma página e lá tem todas as informações de como é que você pode garantir hoje mesmo o seu exemplar. Bom, meus amigos, o FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É justamente um fundo onde o governo ele arrecada dinheiro com esse fundo e faz as suas movimentações e, como todo fundo, bom, ele precisa render para que no futuro esse dinheiro que está sendo alocado ali ele não seja corroído pela inflação. Mas infelizmente o governo não tem a menor responsabilidade com esse dinheiro, para onde é que está indo esse dinheiro, se vai dar retorno ou não vai dar retorno, ele não está nem aí para isso. Infelizmente quem sofre com tudo isso é o trabalhador brasileiro. Nessa matéria que saiu aqui no UOL, agora no dia 27 de julho de 2025, diz que o lucro do FGTS cai 41,8% em 2024 e afeta valor repassado ao trabalhador. Esse gráfico é interessante porque eu fiz uma
simulação de um trabalhador que ganha R$3.000 por mês e contribui com 8% do seu salário, que vai lá para o FGTS, ao longo de 10 anos. Comparando esse dinheiro com a inflação, o que aconteceu, hein? Bom, essa linha laranjinha aqui, ó, representa justamente o saldo do FGTS com o rendimento de TR mais 3% ao ano. E você vai perceber que ela está abaixo dessa linha pontilhada. O que é a linha pontilhada? Justamente o valor que seria corrigido pela inflação, pelo IPCA, uma média de 4,5% ao ano. Hoje a gente tem uma inflação acima de 5%, de 5,5%. Isso é inflação oficial. O dinheiro deveria estar valorizando pelo menos acima dessa linha aqui, está valorizando abaixo, significa que o dinheiro está perdendo seu poder de compra, está sendo corroído pela inflação. Ao final de 10 anos, o saldo do FGTS, sendo ali aplicado todo mês e sendo corrigido, chegaria a R$ 33.550 em 10 anos. E se acompanhasse pelo menos a inflação média de 4,5% ao ano, deveria ter rendido aqui pelo menos 36.247, ou seja, teve uma perda do poder de compra de cerca de 7,4%. Ou seja, em uma década, o trabalhador deixa de ter o equivalente a quase R$3.000 em poder de compra só porque o FGTS rende menos do que a inflação. E para piorar, o FGTS ainda tem os problemas das fraudes, como por exemplo isso aqui, ó, a Polícia Federal prende funcionária da Caixa que fraudava e fazia saques de FGTS, obviamente irregularmente. De acordo com as investigações, a suspeita atuava em conjunto com um servidor da própria instituição financeira da Caixa Econômica Federal, detido também no dia 19 de setembro agora de 2025. Como é que funcionava esse golpe? Segundo a Polícia Federal, o funcionário preso anteriormente alterava os dados cadastrais dos clientes do aplicativo Caixa Tem, permitindo o saque indevido do FGTS e outros benefícios sociais. O esquema envolvia a manipulação de sistemas internos da agência, o que possibilitava a transferência de valores sem o consentimento dos beneficiários. Ou seja, se tratando de serviço público, meu amigo, ainda tem um risco de golpes. Assim como a gente viu o golpe do INSS sumindo aí bilhões e bilhões de dinheiro da conta dos aposentados, o que é um absurdo. Ou seja, é um sistema que está na mão do governo, da máquina pública. Esses caras não têm a menor responsabilidade com a coisa pública, com o dinheiro das pessoas. O FGTS ele foi criado em 1966 no governo militar pela Lei 5.107. A ideia era simples, na teoria, pelo menos, era criar uma poupança compulsória para o trabalhador, paga pelo empregador, que serviria como uma espécie de proteção em caso de demissão sem justa causa. Ao invés da estabilidade do emprego, que naquela época era garantida com pelo menos 10 anos, a partir de 10 anos de serviço, surgiu essa nova lógica. Todo mês o patrão deposita parte do salário, equivalente a 8% do salário, em uma conta vinculada ao nome do trabalhador. Esse dinheiro, em tese, pertence ao trabalhador, a você, mas na realidade ele não está na sua mão. Ele fica preso em contas administradas pela Caixa Econômica Federal, rendendo muito pouco, historicamente sendo corroído pela inflação, e a correção é feita pela taxa referencial, que é a TR, de aproximadamente 3% ao ano, meu amigo. O problema é que esse rendimento quase nunca cobre o mínimo, a inflação, ou seja, com o passar do tempo, o trabalhador perde o seu poder de compra mesmo com o dinheiro ainda parado lá. E agora existe uma crise iminente no FGTS que pode ruir a qualquer momento, e quem está dizendo isso aqui é o próprio presidente da Caixa Econômica Federal. Abre aspas, vamos ter uma crise muito grande no FGTS. Carlos Vieira afirma que a concorrência com outros fatores que absorvem recursos do fundo tende a comprometer a sua sustentabilidade. O que ele está querendo dizer com isso? Cada vez menos pessoas estão trabalhando com carteira assinada e quem contribui com o fundo é justamente aquele trabalhador formal. Cada vez menos pessoas querem trabalhar na formalidade. Por quê? Porque não é nem um pouco vantajoso. Precisa pagar muito imposto, muito dinheiro fica na mão do governo e também muito dinheiro vai aqui para o FGTS. 8% do salário. Dinheiro esse que poderia estar na mão do trabalhador para ele fazer o que quiser com esse dinheiro. Mas não, o governo ama fazer isso. Ir lá, tomar o dinheiro das pessoas, colocar num lugar para depois dar esse dinheiro mais para frente. Mas isso abre brecha para muitos problemas para os trabalhadores, como fraudes, como você pode ver, a inflação que corrói o poder de compra desse dinheiro que está lá no FGTS. Então as pessoas querem cada vez menos trabalhar na formalidade e isso está prejudicando o FGTS. Muitos mercados da nossa economia necessitam exclusivamente do FGTS para funcionar e se o FGTS está ruindo, a gente vai ver aqui um problema em cascata. E quando o modelo do FGTS começa a ruir, quem sente na pele, você sabe muito bem que não é um ministro lá de Brasília, não é o presidente da República. É a família que não consegue sair do aluguel. É o município que fica sem recurso para investir e é a comunidade inteira que
fica sem saneamento básico. Mas a culpa não é de quem saca. Claro que não. A culpa é de quem criou essa engrenagem viciada, que mantém o dinheiro trancado e setores inteiros dependendo desse dinheiro. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CIBC, já alertou. Se os recursos fossem mantidos no fundo até 2024, teriam sido viabilizados mais de 2 milhões de moradias e criados mais de 6 milhões de empregos. É como se cidades inteiras tivessem desaparecido do mapa do trabalho. E o problema é ainda maior porque o FGTS não financia apenas a habitação. Ele também banca saneamento básico, moradia urbana, iluminação, infraestrutura local. Em outras palavras, é a água tratada que chega na sua torneira. É o esgoto que não corre mais a céu aberto na sua rua. É o asfalto da rua que você anda todo santo dia. Só para você ter uma ideia, segundo o IBGE, quase 50 milhões de brasileiros vivem sem rede de esgoto adequada. 50 milhões de pessoas, cara. E quando a gente fala de água tratada, são mais de 27 milhões de pessoas sem acesso à rede geral de água. Em pleno século 21, milhões de famílias ainda convivem com esgoto a céu aberto e sem água potável, água tratada na sua torneira. E tudo isso pode piorar por quê? Porque a função social do FGTS está indo para o espaço nesse momento. O fundo ele foi criado para proteger o trabalhador e financiar o desenvolvimento urbano, mas quando os recursos são mal geridos e são desviados para as narrativas políticas, essa missão vai totalmente para o ralo. O FGTS virou uma verdadeira bomba relógio armada pelo próprio Estado. Qual que é o grande problema? O problema é que, historicamente, a gente tem governos populistas que se apropriam desses recursos justamente para melhorar a sua imagem política. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Como as obras do PAC estão atrasadas, o Lula não está gostando de nada disso, porque isso aqui impacta negativamente na sua imagem. O que ele está fazendo? Ele está pressionando as pessoas para finalizar as obras o quanto antes, para que ele possa utilizar esse recurso como um capital político nas eleições de 2026. E eles estão falando tudo isso descaradamente. Olha só essa matéria que saiu aqui no Valor Econômico. Lula cobra pressa na entrega de obras do PAC Seleções antes de 2026. Abre aspas para o Lula. Esse vai ser o último ou o penúltimo PAC que vamos lançar antes de 2026. É muito importante que cada um de vocês saiba a pressa das obras serem concluídas. Para as obras acontecerem, vai depender de cada um de nós para, inclusive, cobrar. O alerta do presidente tem relação com a proximidade do fim do seu mandato em 2026, quando Lula deve tentar a reeleição. No fim, o que chamam de proteção social nada mais é do que um confisco oficializado. O FGTS, que deveria ser o colchão de segurança do trabalhador, virou uma verdadeira bomba relógio, como você pode perceber, armada pelo próprio Estado e pronta para explodir no colo de quem mais precisa, infelizmente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha ok o fundo de garantia aqui do nosso país, o FGTS, ou você acredita que esse sistema é um sistema que está ruindo e que pode prejudicar milhões de brasileiros, hein? Deixe sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.